E o assunto da última semana é o GLM 5.2. Ele é o primeiro LLM chinês open-weight que está rivalizando com modelos fechados da Anthropic e da OpenAI. E isso por si só já é uma informação que vale muito a sua atenção e seu like aqui nesse vídeo. Porém, ele vem com uma contrapartida que ninguém está te contando e eu vou te mostrar exatamente o que é. Já saiu o benchmark, tá lá no Artificial Analysis AI e agora a gente faz uma análise completa do GLM 5.2. Bora! Eu vou começar a análise olhando para o Artificial Analysis, pelo índice de inteligência dele. Esse índice de inteligência ele é um compilado de vários benchmarks, onde eles fazem aqui a metrificação para determinar qual é o LLM mais inteligente, conforme a maioria dos benchmarks. E nesse caso, olha que interessante, pelo menos aqui o que eles estão exibindo como o atualizado, ou seja, o mais recente de cada laboratório, você vai ver o Fable 5 como o mais inteligente, com 60 pontos, em seguida GPT 5.5 e em seguida GLM 5.2, passando inclusive LLMs da Google, da Meta e outras empresas ocidentais. Lembrando, esse cara é open weight, você consegue baixar os pesos e rodar numa infraestrutura que dê conta do recado. Infelizmente, não é um computador convencional que vai rodar esse cara. Mas veja só, ele sai muito à frente do Química 2.6 e sai muito à frente também do Minimax M3, se tornando agora o LLM chinês mais esperto para fazer qualquer tipo de tarefa a nível geral. Só que tem uma pegadinha aqui. Se a gente dá um scroll aqui para baixo, você vai ver que ele não está de fato em terceiro lugar. Ele está, na verdade, na quarta posição, porque ele está atrás do Opus 4.8 também, que está empatando praticamente aqui com o GPT 5.5, com 56 pontos percentuais versus 55 do GPT 5.5, GLM 5.2 com 51. Lembrando, Gemini 3.5 Flash aparece aqui com 50 pontos. O GLM 5.2 ele está batendo de frente com o GPT 5.4 no modo X-High, ou seja, um LLM que há poucos meses atrás era o melhor da OpenAI, está aqui no mesmo nível do GLM 5.2. É aqui que está a grande sacada deles. Não é que ele é melhor que o Opus 4.8 nem GPT 5.5. É que esse cara, open-weight, alcançou uma marca que até pouco tempo atrás era praticamente impossível se considerado que ele é aberto, você consegue rodar numa infraestrutura proprietária. Com o 5.4, ele empata em questão de inteligência e ele fica mais caro, presta atenção, mais caro na execução. Poucos centavos ali, 7 centavos mais caro no custo por tarefa. Ou seja, na prática, a inteligência dele é a mesma do 5.4, mas o custo por tarefa ele é mais caro do que o 5.4. E essa informação é importante, porque pode ser que a gente está observando o seguinte, mesmo ele sendo open weight, o custo para rodar ele é mais caro do que você pagar pela API da OpenAI. Agora, analisando aqui o Deep SWA, que é um benchmark que a gente está utilizando agora, que inclusive o pessoal lá do Artificial Analysis agora também está usando ele como padrão, a gente observa o seguinte, o Fable 5 de fato é o mais inteligente de todos do mercado. Se você olhar aqui, quanto mais para a esquerda, mais caro, quanto mais alto, mais inteligente. Então o Fable 5 é o mais caro e mais inteligente, enquanto ele está disponível, enquanto ele estava disponível. Porém, GPT 5.5 não fica tão atrás não, tá? Se você olhar o X-High do GPT 5.5 no Deep SWE, está com 67 pontos percentuais contra 70% do Fable 5, mas dá uma olhada na diferença de custo. A gente está falando de um custo de 7 dólares e 23 centavos para rodar esse benchmark, enquanto o Fable 5 gastou 22 dólares. Então é basicamente ali 3 vezes mais caro que o GPT 5.5. Quando a gente vai fazer o filtro aqui agora do que faz mais sentido para o momento atual, que é, não temos acesso ao Fable 5 por enquanto, não sabemos se vai voltar na data da gravação desse vídeo, inclusive se tiver voltado, comenta aí, a gente tira ele do jogo e vamos observar então que ele fica aqui, ó, GLM 5.2, bem acima no nível de inteligência se comparado ao Química 2.7, que foi lançado praticamente junto, porém, se você compara com o GPT 5.4 no modo X-High, pelo menos aqui no benchmark do Deep SWE, olha a diferença. O GPT 5.4 ele é mais caro para executar e ele é mais inteligente também. Ele está aqui mais ou menos ali 8 pontos percentuais acima do GLM 5.2. Então, o GLM 5.2 é uma bosta? Não. Lembra vocês que esse nível que ele alcançou é nível que a gente fala a final de ano passado ele seria com certeza o melhor modelo disponível do mercado. A gente está vendo aqui então o benchmark V1.1, mas também tem a versão V1 do DeepSWE. E nessa versão V1 fica mais interessante ainda, porque o GLM 5.2 ele está muito superior
ao Cloud Opus 4.6, que há pouco tempo atrás era também considerado um dos melhores do mercado. Há pouco tempo atrás, a gente não falava de LLM chinês, open-weight, nesse nível da briga. A gente não falava de um chinês que era claramente melhor do que o Sonnet 4.6. Sempre tinha um LLM chinês que você falava, cara, parece que ele é um pouco melhor, custo-benefício um pouco melhor. E aqui agora a gente tem de fato um cara que é melhor do que o Sonnet 4.6. E isso é muito interessante, porque o Sonnet 4.6 já era um bom cara para codificação. A gente está falando de um LLM que você consegue rodar numa infraestrutura proprietária e que faz sentido. Empresas de grande porte, elas geralmente não contam com o subsídio que a gente conta ao assinar uma ferramenta como Cloud Code ou Codex. Elas vão pagar cheio, o valor cheio do uso por tokens. Ou seja, na prática, começa a ficar bem mais caro para elas utilizarem esses modelos. E ainda assim, elas vão esbarrar em outras questões. A depender do tamanho da empresa, do número de funcionários, ela pode esbarrar tanto em questões de compliance, ou seja, será que eu posso de fato usar esse LLM de uma empresa terceira, e também em questões de custos. É muito caro manter o LLM para tanta gente assim. É aí que entra na jogada o GLM 5.2, porque ele pode ser usado por essas empresas que têm condições de bancar uma infraestrutura própria para rodar internamente um GLM 5.2, coisa que até pouco tempo atrás era impensável você rodar na sua própria infra um LLM que é melhor, muito melhor do que qualquer LLM ocidental do ano passado. Então aqui a gente começa a ver essa mudança, empresas de grande porte, ao invés de pagarem pela inferência em provedores externos, começarem a usar os seus próprios servidores para fazer inferência de LLM open-weight, que pode ser fine-tuned, inclusive, para o uso de cada empresa. Particularmente, eu gosto demais do que está acontecendo no mercado. Essa tendência de você ter modelos abertos que rivalizam com modelos ocidentais de alto nível que são proprietários, isso gera mais competitividade no mercado e traz cenários como esse para empresas que podem rodar os seus próprios LLMs sem depender da inferência de modelos em provedores externos. No entanto, uma coisa que é muito importante falar é que o GLM 5.2 ele consome bem mais tokens, ou seja, a inteligência dele é relativamente bem mais alta que todas as versões chinesas e open-weight até agora, porém ele consome bastante token. Você vai ter que analisar se faz sentido usar ele de fato não somente pelo custo por token, mas pelo custo por output, se o output dele está compensando o uso elevado de tokens. Aí eu deixo com vocês para comentar aqui como é que está sendo a sua experiência com o GLM 5.2. Tá valendo a pena? Não tá? Quero saber sua opinião. Esse aqui é o canal da AI Coders Academy. No mais, tamo junto, aquele abraço e valeu!